Você já deve ter ouvido falar do garoto Miguel, o auto-intitulado profeta que está sendo ridicularizado aí pelas redes sociais, transformado num exemplo de picaretagem na questão religiosa e espiritual. Mas o garoto não aprendeu isso sozinho em terra de Pablo Marçal, de Bispo Macedo. E você já pensou em ficar rico? Você já pensou em ganhar dinheiro vendendo a sua alma? Meu nome é Rogério Ferreira, humano da limpeza, e a gente vai falar sobre essa questão. Xenoglosia. Xenoglosia é a capacidade de falar em línguas diferentes da sua, em línguas estranhas inspiradas pelo Espírito. No protestantismo, isso surgiu em Pentecostes, quando os apóstolos estavam reunidos e junto com os apóstolos tinha gente aí de várias cidadanias, de vários países. E o Espírito Santo desceu para aqueles que seguiam a Cristo, né? Cristo já havia morrido, ressuscitado, e desceu como língua de fogo na mente das pessoas. E eles começaram a falar a língua de todas aquelas pessoas que estavam ali, pessoas de uma diversidade enorme de países. Então, o fulano era grego, ouvia em grego. O fulano era etíope e ouvia na língua etíope. O fulano era egípcio e ouvia na língua egípcia. E assim por diante. As pessoas começaram a falar: não, eles estão bêbados. Ele falou: não, nós não estamos bêbados. E vocês podem observar que estamos falando, que eles estão falando aí nas suas línguas. A partir de Pentecostes, surgiu as igrejas pentecostais, onde o Espírito Santo se manifesta em vários dons efusivos, né, com muita emoção, muita comoção, muita gritaria, segundo alguns outros ramos do protestantismo. No caso desse garoto, o garoto Miguel, ele fala em línguas estranhas ou em línguas de anjos, mas ele falou em inglês. Aliás, o Miguel ele não estaria fazendo o que originalmente os discípulos fizeram? Porque os discípulos não ficaram falando arruma mala, Malacai, por exemplo. Não que seja errado falar arruma mala a Malacai. Fala-se o que se quer, o que o Espírito Santo quer. Cada um na sua religião, vamos respeitar. Mas o garoto ele falou em inglês, e inglês é uma língua que não é uma língua de anjos, e é uma língua real, não é só uma embromation, não é só uma enrolação. Mesmo assim, ele foi crucificado pelo que fez, ameaçado em sua integridade física. Parece que pegaram o garoto para ser exemplo de toda essa bagunça que esse pessoal faz. Mas esse garoto ele não estaria aí só dando o que o pessoal está pedindo? Porque no mundo em que nós vivemos, o dinheiro ele tem se tornado o Deus principal de muitas religiões. O Deus principal do protestantismo, das igrejas adoradoras de mitos, adoradoras de Mamon. O único Deus a qual Jesus disse ser incompatível ao Deus Pai. A ideia de usar a religião como modo de ganhar dinheiro não é incomum. E não é só para quem é pentecostal, para quem é cristão. Eu digo cristão, entre aspas, porque, na minha percepção, é possível seguir a Cristo sem estar dentro de uma igreja. Com certeza também é a opinião do pastor Caio Fábio. Quem conhece Caio Fábio, que é um pastor considerado herético, considerado um herege pela grande maioria aí desses grandes líderes espirituais, como Macedo, Malafaia, entre outros, porque pega na veia dessa questão, essa questão de espetacularizar a questão do cristianismo, ao invés de pegar o ponto primordial do cristianismo, que é o amor ao próximo, que é o amor em si. Porque Deus é amor. Deus não é dinheiro. Não que eu esteja dizendo aqui que seja errado ter dinheiro. Ter dinheiro é muito bom e necessário nesse mundo. Mas a adoração ao dinheiro tem sido o mote do que tem sido ensinado aí aos nossos filhos. Nossos filhos eles têm aprendido o quê? Que os bens materiais valem mais do que o ser humano. Não é isso que essas novas ideologias querem passar? Que o capitalismo em si não passa isso? Que ter objetos, ter bens, ter dinheiro é mais importante do que a qualidade de vida, do que a sanidade, uma vida espiritual verdadeiramente voltada para Deus. O garoto ele só está aprendendo
os exemplos que se tem aí dos múltiplos religiosos. Ser enganado aí por os religiosos também não é incomum. Vocês se recordam de João de Deus? Fizeram toda uma estrutura, uma cidade voltada aí aos milagres do João de Deus. Depois perceberam o que ele estava fazendo, acumulando dinheiro, abusando de pessoas. Os mais antigos vão se lembrar, e você pode pesquisar aí na internet, sobre Jim Jones, o pastor que levou várias pessoas a acabarem com a própria vida. Os crentes, aqueles que têm fé, aqueles que acreditam no pastor, que acreditam no obreiro, que acreditam no sacerdote, que acreditam no ancião, que acreditam naquela autoridade religiosa. Essas pessoas que estão lá pagando dízimo, que estão lá acreditando, que estão lá reforçando isso, que estão lá seguindo o que aquele líder espiritual está dizendo. Essa pessoa, ela é responsável por isso? Ou ela é uma vítima inocente do que esses chamados líderes espirituais estão pregando? Essa manipulação, essa coisa deles pegarem o dinheiro das pessoas em troca de milagres, venderem os milagres, praticarem a simonia, é também de responsabilidade de quem segue essas religiões, de quem está lá reforçando com dinheiro e com a presença. É justo pegar um único exemplo, que é um garoto de 14 anos, uma criança, que com certeza aprendeu tudo aquilo com adulto. Vale a pena pegar só uma criança ambiciosa, uma criança talentosa, um menino muito inteligente, na verdade. Vale a pena pegar ele como um exemplo de tanto mau caratismo que a gente vê nesse meio? Na minha opinião, o garoto é só um bode expiatório, é um bode expiatório pego aí para representar todos esses 171, todos esses malandros da fé. E é muito fácil bater numa criança de 14 anos, né? Muito fácil bater numa criança de 14 anos. E é o que está sendo feito. Pegaram o menino para bode expiatório, pegaram o menino para Cristo, estão esquecendo aí esses outros grandes malandros, milionários, bilionários que existem aí no nosso país. O fato é que se a gente não começar a pensar com a própria mente, com a nossa própria cabecinha, analisar, refletir. Isso eu estou falando, olha só, eu não sou protestante, eu não sou católico, eu me considero cristão no sentido de buscar seguir o exemplo de Cristo. Mas qualquer pessoa pode seguir o exemplo de Cristo. Não precisa entrar dentro da igreja, não precisa entrar em nenhum templo, nenhum tipo de templo, para seguir o exemplo básico de Jesus, que é o de buscar o amor ao próximo, de buscar fazer o que é correto, de buscar. Então, pensar pela própria cabecinha é a melhor coisa que tem, muito melhor do que ficar seguindo líderes espirituais manipuladores, e também é muito mais justo do que fazer um tipo de linchamento com um garoto de 14 anos que simplesmente aprendeu dentro dessa nossa sociedade capitalista, manipuladora, a ganhar o dinheirinho dele, não é isso? Meu nome é Rogério Ferreira, eu sou o Mano da Limpeza.